Nós precisamos atualizar o nosso conceito de perfeição, caso contrário, a gente vai passar o resto da vida buscando algo que não só é inalcançável, é inexistente, pelo menos nos termos em que a gente entende perfeição. Quero trocar uma ideia com você sobre isso, pensando aqui em voz alta para fazer você pensar junto comigo. Nesse contexto em que a gente vive hoje, nesse momento em que rede social, internet, todo mundo só posta, né, coloca ali uma fatia da vida, então dá a impressão pra gente que tá de fora de que a vida dessa pessoa é perfeita. E mais, né, numa era de filtros, de tratamentos, de photoshops e etc., a gente foi construindo uma visão, uma percepção, um conceito de perfeição que ele é absolutamente inexistente. Só que isso tem se refletido em todas as áreas da nossa vida. Então a gente vive num momento em que as pessoas estão cada dia mais insatisfeitas com a própria aparência. E não tô aqui fazendo meia-culpa de ser contra o procedimento estético, tá? Até porque eu sou absolutamente favorável, já fiz vários. Porém, o que eu tô querendo trazer aqui para reflexão é a constante insatisfação, é aquela perfeição inalcançável. Quer dizer, eu sempre preciso preencher mais, esticar mais, mudar mais, fazer cirurgia, tirar mais, colocar mais para buscar de alguma forma essa perfeição conceitual que na prática é inexistente. Quando a gente vai para outras esferas da vida, como por exemplo, relacionamentos, tá? A gente vai para os relacionamentos. Por que os relacionamentos estão tão líquidos, né? Tanto amizades quanto amorosos, mas casamento, então, acho que é o principal que tem sofrido com essa conceituação completamente equivocada de perfeição. Isso se reflete em relacionamentos no sentido de que sempre existe a possibilidade de encontrar algo mais perfeito, algo melhor, algo que se enquadre no meu modelo de perfeição. Logo, este ser humano que está comigo, se não se enquadra neste modelo e logo é considerado como imperfeito, ele não está à altura de conviver comigo. E aí nessa busca por uma perfeição que é inexistente, a gente vai o tempo todo colocando as pessoas nas caixinhas de imperfeição e dando rótulos a isso. Isso quando a gente não faz isso com a gente mesmo. Né? Só que aí quando a gente começa a parar para refletir, né, a gente pensa assim, por exemplo, vamos trazer para o contexto ser humano, tá? Ser humano, eu como ser humano, o que faria de mim uma pessoa perfeita? Né? E aí reflete aí para você o que seria essa perfeição. Vou falar aqui do meu ponto de vista, Fernanda, o que eu consideraria a Fernanda perfeita, tá? Seria uma Fernanda que não se estressa, uma Fernanda que nada atinge ela, então pode acontecer qualquer problema que eu mantenha o meu centro e consigo calmamente, prontamente, educadamente, sem perder a compostura e a elegância, responder aquilo e resolver estas questões. É uma Fernanda que, no final das contas, supre as expectativas de todo mundo. Por quê? Porque é uma Fernanda mais amorosa, mais amiga, mais companheira, mais calma, mais resiliente, que não se afeta com aquilo que fazem de errado a ela. Então, no final das contas, o meu modelo de Fernanda perfeita é muito mais um modelo enquadrado a expectativas das pessoas, seja na minha vida pessoal, seja na internet, tá? Do que efetivamente um conceito de perfeição para além das aparências. Entende o que eu tô querendo dizer? E vou te dizer que não faz muito tempo que eu me vi neste lugar aqui na internet, tá? Por quê? Eu fui construindo o meu posicionamento aqui, muito falando de posicionamento, eu sempre falei da importância da imagem, de ser muito intencional, e de você ter um nicho, e enfim, todas essas conversas de guru de internet, já estive neste lugar. E com isso, eu fui me podando de muitas coisas, porque afinal de contas eu tinha que viver aquilo que eu pregava. Mas olha que loucura, ao invés de eu pregar aquilo que eu vivia, eu tive que começar a viver aquilo que eu pregava. Tá entendendo? A lógica começou a se inverter depois de um tempo. E isso foi absolutamente aprisionador para mim. Foi ali, inclusive, que eu comecei a me perder da minha identidade, sabe? Começar a não me reconhecer e isso culminou de eu ficar um tempão sem produzir conteúdo, sem querer fazer nada, falar nada. Milhões de vezes eu pensei em fechar meu Instagram. Falei, cara, eu não vou mais ter o que falar com essas pessoas, não tá dando, enfim. Tudo isso por conta de um conceito equivocado de perfeição. E aí quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente pensa no modelo de perfeição, a gente vai direto e reto para quem? Para Jesus, certo? Foi o modelo perfeito
de caráter e tudo mais. Só que quando a gente olha para Jesus, muitas das características, né, dos comportamentos que a gente hoje, no nosso conceito equivocado, considera como comportamentos, atitudes erradas, imperfeitas, de pessoas imperfeitas, Jesus teve. Por exemplo, a gente considera que pessoas que sofrem, que choram, por questões que elas já sabem como resolver, são pessoas muito melancólica, muito mimizenta, é uma pessoa que se faz de pobre coitada. Muitas vezes a gente não tem essa concepção. Só que quando a gente vai para a Bíblia, teve duas situações, pelo menos que eu me lembro agora, em que Jesus chorou, já sabendo exatamente como a situação seria resolvida. Por exemplo, quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, o menor verso da Bíblia, tudo mais está nesse contexto. Só que, gente, pensa que Jesus já sabia que dali a algumas horas ele ia ressuscitar Lázaro, daqui a alguns dias ele ia ressuscitar Lázaro. Então, teoricamente, não teria por que ele chorar, mas ele chorou. No Getsemane, ele já sabia, obviamente, por tudo aquilo que ele ia passar, mas ele também já sabia que ia ressuscitar. Então, teoricamente, também não teria por que chorar, amargamente como chorou. Mas tiveram outras situações. Teve situação, por exemplo, em que Jesus se irou na situação lá em que estava tendo comércio no pátio do templo. E irou mesmo, tipo de bater tudo, quebrar tudo, jogar tudo pro alto, porque estavam fazendo comércio na casa de Deus, com um agravante ali de que historicamente se dizia que o pátio era o único lugar onde os não-judeus podiam orar. Então isso, para além do comércio em si, tinha um contexto de impedir não-judeus de terem um lugar para adorar. Então, acho que isso também agravou e fez com que Jesus sentisse toda essa ira. Mas a gente teve também a situação de Jesus ficar frustrado quando ele está falando ali com os judeus. E ele fala, povo incrédulo, até quando eu vou sofrer por vocês? É uma frustração, e frustrado, e olha só que louco, nessa situação, Jesus está frustrado por algo que não estava sob o domínio dele, sob o controle dele. Ele estava frustrado com a forma como os judeus estavam recebendo aquela mensagem. Olha só. E para fechar esse apanhado aqui, tem a situação de Jesus ter se sentido abandonado. Quando ele está na cruz, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Certo? Então, quando a gente olha para ele bravo, com raiva, triste por uma situação que ele já sabia como resolver, frustrado por uma situação que não estava sob controle dele, porque era referente a como outras pessoas estavam se comportando, ele se sentindo abandonado, mesmo tendo uma vida inteira de comunhão ali, ele passou a vida inteira tendo, Deus ali com ele o tempo todo presente. Em um momento ele se sentiu abandonado, lógico que era um momento crucial, mas ainda assim você percebe como Jesus teve sentimentos, comportamentos que a gente considera imperfeitos. E o que eu quero refletir aqui com você sobre isso, que me fez pensar, eu já passei a manhã inteira pensando nisso, tomando banho pensando nisso, resolvi compartilhar com você. Que a gente precisa atualizar o nosso conceito de perfeição, porque na prática, a perfeição, ela inclui necessariamente comportamentos imperfeitos. Isso porque a imperfeição, esses sentimentos, eles fazem parte do ser humano. E o ser humano, por si só, ele é um ser em constante evolução. A gente vai passar a vida procurando melhorar. A gente vai passar a vida buscando ser alguém melhor, fazer melhor, ser mais, enfim. E a gente ainda assim provavelmente vai morrer frustrado de não ter conseguido ser tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ser, entende? Então, o que eu vejo é que perfeição tem muito mais a ver com eu entender e aceitar a minha vulnerabilidade e as minhas imperfeições e trabalhar em cima delas, melhorando aquilo que eu puder melhorar, da forma como eu consegui melhorar, a quantidade que eu consegui melhorar. A perfeição tem muito mais a ver com isso, com a consciência de si e, digo mais, com a consciência de que os outros também são imperfeitos, também têm comportamentos imperfeitos, tanto quanto eu, e que é exatamente esse entendimento que faz com que a gente consiga ter uma troca genuína, vulnerável o suficiente para que a gente se permita conhecer. Para mim, a perfeição está nisso. A perfeição está nessa consciência expandida, nesse entendimento de mim
e do outro para possibilitar uma jornada conjunta, que é aqui na relação, na jornada conjunta, na jornada partilhada, é que eu acredito que a gente encontra a verdadeira perfeição. A perfeição de a gente se completar, de a gente se melhorar, de a gente se ajudar e a gente cumprir com o nosso propósito da forma como fomos chamados para cumprir. Para mim, a perfeição está exatamente nisso. Fica aqui a reflexão para você repensar seu conceito de perfeição.